voltei trazendo mais um review de filme de terror desse Monkey Madness 2021. Durante o mês de outubro, todos os dias eu vou estar fazendo review de um filme diferente de terror, né? E no dia de hoje, então, eu vou estar analisando o 12º filme que eu assisti esse mês. E o nome dele é Sinister, né? Em português ficou A Entidade, né? Esse é um filme de 2012. E eu posso dizer assim que eu tinha assistido ele na época que ele era lançamento, eu imagino, lá por 2012 ou no máximo 2013 e tal. E eu me lembro que para uma primeira assistida eu tinha curtido, entendeu? Mas eu nunca mais tinha revisitado. Era um daqueles filmes que não tinha ficado muita coisa guardada comigo, não, sabe? Quando acabou a experiência, como posso dizer, meu veredito naquele dia que eu assisti a primeira vez foi que foi um filme legal, mas não foi nada que eu queria revisitar, que senti que deveria apreciar de novo, né? Então, quase, né, 8 anos depois, agora que o filme tá fechando quase 10 anos de vida, eu assisti ele pela segunda vez, né? E daí, então, o que eu posso falar sobre ele antes de entrar na parte que contém spoilers? Eu posso dizer pra vocês, assim, então, que esse filme, A Entidade, ele é bem hollywoodiano, sabe? Ele é um tipo de terror que talvez lá naquela época tivesse, assim, ainda mais frequente, entendeu? Eu não saberia te dizer se, acho que ao longo do tempo, né, foram transicionando um pouco desses temas e tal. Por causa que ele é bem, tipo, ele usa vários padrões de coisas que a gente vê Hollywood fazendo, mas eu, particularmente, eu não sou uma pessoa que detesta um filme só pelo fato dele não ser original, sabe? Pra mim, a originalidade não é necessariamente algo que tem que ser super valorizado. Desde que execute aquilo que ele está tentando fazer de maneira eficiente, eu acho que tem um bom resultado, né? Então, esse filme ele tem várias assim convenções que ficaram padronizadas ao longo da década passada, quando se fala do cinema terror, sabe? Mas, de modo geral, eu acho que ele é um bom representante desse tipo de cinema mainstream, sabe? Eu acho que ele conseguiu fazer direito às cenas que ele queria criar, conseguiu desenvolver uma narrativa consistente, né? E basicamente ele lida com uma entidade paranormal, né? Como o nome em inglês é só Sinister, que quer dizer sinistro, e em português prefiro colocar, né? A entidade, vocês já imaginam que tem a ver assim, com com o ser, né, de outra dimensão, que não tem necessariamente carne, que não tem necessariamente corpo, e ele vai assombrar alguém, e ele vai fazer com que coisas ruins aconteçam na vida das pessoas, sabe? É nessa linha e tal. Não é um filme de possessão demoníaca, não é como se fosse algo tipo O Exorcista, né? É realmente algo no outra linha. Se eu não me engano, o produtor desse filme é um cara que ele já tinha trabalhado em Atividade Paranormal, né? E também no filme Insidious, que, se eu não me engano, aqui no Brasil virou uma série chamada Sobrenatural, sabe? Que é uma dessas séries também que ficou bem famosa, que fizeram vários filmes, entendeu? Então dá pra ver que esse filme, com certeza, ele não seria algo muito original, sabe? Ele seria mais do mesmo, né? Mas, então, de tudo isso, né? Com certeza eu não fiz um bom trabalho vendendo esse filme como algo realmente bom que as pessoas deveriam conhecer, né? Mas pra quem gosta desse tipo de filme hollywoodiano, entendeu? E ainda não assistiu esse filme, eu acho que com certeza vale a pena conferir, entendeu? E pra quem não gosta, ainda assim eu acho que vale a pena assistir, porque na minha opinião, eu vou dizer que esse filme daí eu ainda fico com ele em relação a vários outros filmes que são sucessos do mundo do terror, né? Do cinema hollywoodiano, da versão mainstream do terror que vai parar no cinema, sabe? Ainda assim, eu ainda acho que esse filme aqui é melhor do que vários outros filmes que se tornaram, sei lá, emplacaram muito mais, né? Mas vamos lá. Agora vamos progredir então naquela análise mais aprofundada, cena por cena, eu expressando, justificando minhas opiniões e levando em consideração sempre a minha perspectiva, sabe? Meu viés, o tipo de história que eu gosto de assistir, e não os outros, né? Porque eu só posso falar por mim mesmo. Então, o filme começa assim com a gente vendo 4 pessoas sendo enforcadas, sabe? E a primeira cena já do filme, a gente vê assim uma cena meio que lenta, sabe? Que são pessoas que tu vê que tem um galho de uma árvore que tá quebrando e eles estão todos amarrados por uma corda que conforme aquele galho cair, elas vão ser levantadas do outro lado da árvore e vão ser todos ser enforcados, né? Então, 4 pessoas são enforcadas e daí aparece o título, né? Sinister, sinistro, né? Aí depois disso, a gente vê uma família mudando para uma nova residência. Como eu falei, né? Várias convenções logo de cara, né? A gente assume que essa casa que essas pessoas estão visitando, pelo menos eu assumo, né? Já é essa casa do crime que as pessoas morreram, né? Porque se tornou, tipo assim, já até uma piada, né? As pessoas. Alguém é assassinado numa casa, daí a família dos protagonistas vai lá morar naquela casa. Parece que eles estão pedindo para coisas ruins acontecer com eles, né? E ao mesmo tempo a gente vê que tem um xerife indo até a casa dessa família, né? Ele tá tipo assim, vai lá visitar essas pessoas, e tu vê que eles não são pessoas qualquer, ou talvez ele vai dar boas-vindas, mas enfim, ele fala que ele tá indo ver essas pessoas que pegaram essa casa, né? E o xerife sabe muito bem que essa casa é uma cena de crime, né?
Aí rola daí um curto diálogo, né, entre o protagonista, um escritor chamado Ellison, né, ele é um escritor de true crime. O que é isso, true crime? Ele escreve a respeito de crimes verdadeiros, sabe? Ele escolhe histórias de crimes, geralmente sem soluções, e daí ele pega e ele vai lá escrever a respeito, sabe? Ele pesquisa, enfim, ele cria teorias, sabe? Ele ele banca um detetive e tal, mas o objetivo dele é fazer um livro, né, e vender esse livro depois, né? Enfim, aí esse protagonista, o Ellison, e a filha dele tem um curto diálogo só pra estabelecer que a garota não queria se mudar, sabe? Ela queria ter ficado na antiga casa deles e tudo mais, mas daí ele fala, era importante a gente vir pra cá, isso vai ser importante pro meu novo trabalho, né? Então tu já imagina que foi decisão desse cara daí ir morar numa casa onde 4 pessoas morreram, né? E daí mostra que o xerife chega lá na casa deles, a mulher dele, que é uma loira chamada Tracy, se eu não me engano ela é loira, ela chega assim e fala, olha só, o xerife aí quer falar contigo, né? Daí o xerife fala pro Ellison que ele não gosta da ideia dele ter se mudado pra aquela casa, sabe? Daí é nessa cena daí que a gente descobre que ele é um escritor de crimes reais, sabe? De true crime, sabe? E que daí o xerife fala pra ele que, no primeiro livro que ele escreveu, ele tinha acertado, que era tal de Kentucky Blood. Esse nome vai ser mencionado algumas outras vezes, né? Sangue de Kentucky, né? Kentucky é um estado, até onde eu sei. Ou uma cidade, agora eu fiquei em dúvida e eu não vou esclarecer, não. Enfim, né? E depois disso, o xerife fala que ele escreveu outros 2 livros que ele fala um monte de abobrinha. Inclusive, num deles ele conseguiu fazer com que um dos caras que deveria ser culpado pelo crime saísse meio que inocente. Então, o policial mostra claramente que ele conhece o trabalho do cara, mas que ele não é muito fã de ter esse cara daí vivendo na cidade dele e tá querendo escrever um livro a respeito desse crime que acabou de acontecer nessa casa, né? Enfim, aí o cara simplesmente pega e não... Ele caga pro xerife e fala, não, comprei essa casa, esse negócio, essa casa agora é nossa. Tipo, eu vou dar crédito pra esse diálogo, é um diálogo inteligente e é bem escrito até. Não necessariamente é uma conversa muito interessante, porque é muito presa na realidade, sabe? Mas o xerife, ele realmente consegue se posicionar de uma forma que ele não parece só simplesmente um cuzão, sabe? Não é só aqueles caras que chega a ser, eu não quero você na minha cidade, porque é eu que mando aqui, sabe? Ele vem com uma argumentação que tu consegue entender, né? Ao mesmo tempo que as respostas do escritor, elas não ficam nem, tipo assim, ofensivas demais pra alguém que tá falando com alguém da lei, né? Ao mesmo tempo que elas não ficam assim, enfim, desconectado da conversa, sabe? Parece que um personagem tá ouvindo o que o outro fala e ele responde de acordo com aquilo que foi falado pra ele, sabe? São um diálogo que tu vê que realmente rolou uma conversa e não simplesmente cada um deles repetindo um roteiro que praticamente não se conversa um com o outro, né? Que acontece muito em vários filmes. Aí no final, antes do xerife ir embora, ele fala só, é de muito mau gosto se mudar pra... Isso que você fez é de muito mau gosto, né? Que ele tá se referindo mais uma vez à casa que todo mundo já imaginava que essa casa que ele tá morando é da onde as pessoas morreram, né? Nunca é dito isso na conversa, mas porra, é o que tu espera, né? Aí no final da cena, tipo, não, aí depois a mulher dele pergunta o que o xerife queria, ele fala, só veio dizer oi e tal. Daí a mulher dele fala bem assim, Ellison, não vai me dizer que a gente se mudou novamente pra uma casa que fica a 2 quadras de distância de uma cena do crime. Daí ele fala que não, né? Aí tu pensa, não acredito que ele realmente fez isso. Tipo, ele realmente vai, em vez de falar pra mulher, logo de cara que eles moram numa casa que ele comprou justamente porque rolou um crime ali, né? Mas daí pra acabar essa cena mostra esse cara, daí o Ellison, encarando a árvore que ainda tá com o galho quebrado, sabe? Indicando que foi ali onde rolou os enforcamentos que a gente viu no começo desse filme, né? Aí, depois a gente vê que no sótão, o Ellison, ele esmaga um escorpião com uma caixa, sabe? Aparece o escorpião, ele toma um susto, depois ele solta a caixa, acho que de propósito pra matar o escorpião mesmo, e esmaga ele, sabe? E depois ele encontra uma outra caixa, que tipo, não era dele, é uma caixa que já tava na casa, digamos assim, com vários rolos de filme, sabe? E também um projetor, sabe? Uma caixa que já tinha tudo ali perfeito pra alguém sentar e assistir aqueles filmes, seja lá o que eles fossem, né? Aí no jantar, as crianças questionam por que eles ainda não venderam a casa, sabe? A antiga casa que eles tinham, né? Aí o filho do Ellison pede pra ele contar a história do livro pra ele, porque ele disse que tipo, daqui a pouco todo mundo vai estar falando a respeito do livro que tu faz, né? As pessoas já vão estar contando, então por que tu não mesmo não me fala, né? Daí a esposa do Ellison, né, a Tracy, meio que reclama da profissão dele, tipo, ela fala assim, não, as coisas que teu pai escreve não são nem pra adultos, quem dirá pra criança. Daí o cara fala, ei, quer dizer que tu não deveria estar fazendo o que eu faço? Ela, não foi isso que eu falei. Mas foi o que pareceu, enfim.
É uma conversa mais familiar pra gente, né? Mas também é interessante porque ninguém ignora o fato de que o cara escreve sobre um tema delicado, né? Tu ser filho de alguém que realmente escreve true crime, ainda mais alguém que pesquisa e busca e fica se metendo nessas coisas mais complicadas, né? Que não foram esclarecidas pela polícia, com certeza deve ser um negócio que afeta a família inteira, né? Aí depois mostra na cama, assim, tá os dois tendo uma conversa a respeito do que o Ellison tá fazendo. Na verdade, a mulher dele tá deitada pra dormir já, e o cara fala que ele ainda vai arrumar o escritório dele antes de vir deitar, né? Que pode demorar 1 ou 2 horas, né? E daí, a mulher dele fala assim pra ele que preferia, né, quando ele escrevia ficção, né? Então, mais uma coisa a respeito da profissão desse cara que a gente sabia. Daí ele fala, as minhas ficções não eram boas, ninguém gostava delas. Daí ela diz, eu gostava, e quem sabe agora tu já ficou melhor e tal. Daí, ele fala assim, não, mas o que deu certo, o que mudou minha vida foi começar a escrever livros de true crime, né? Daí, mais uma vez, eles entram no fato de que ele já escreveu 3 livros e só o primeiro foi um sucesso. Ela fala bem assim, Kentucky Blood foi escrito há 10 anos atrás. E tu nunca te perguntou se aquilo lá talvez tivesse sido os teus 15 minutos de fama e agora tu vai passar o resto da vida perseguindo isso, sabe? O tempo que tu tá deixando de viver com teus filhos, de aproveitar os teus filhos, sabe? Que não vai voltar atrás, né? E daí ela até fala pra ele, olha só, eu vou ficar contigo até o final, porque, né, faz parte do nosso relacionamento. Mas depois desse livro, acabou, entendeu? Se tu não aceitar o que vai acontecer ou não, sabe? Se vai ser sucesso ou vai ser um fracasso, sabe? Se for sucesso, deu. Tu já conseguiu o que tu queria, agora não escreve mais sobre esse tipo de livro. E se for um fracasso, também esquece, vida que segue, não vai mais escrever esse tipo de livro, senão eu vou embora e vou levar os filhos ainda por cima, né? Vou levar as crianças. Né? E o cara concorda, ele dá a entender que ele mesmo sabe que ele tá fazendo a família dele inteira passar por várias situações complicadas desde que ele embarcou nessa vida de escrever true crime, e pelo jeito ele já escreve há 10 anos, né? Que foi quando ele escreveu o primeiro livro, Kentucky Blood. Né? Então, aí depois a gente vê o Ellison indo até o escritório dele e ele começa a montar o escritório dele, sabe? Basicamente tem toda aquela coisa, assim, outros clichês daí e tal, de filmes de investigação, sabe? Ele começa a colar fotografias num quadro e fazer anotações em papel e ele coloca assim grudado do lado das fotos para não se esquecer, sabe? E vai fazendo ligações com linha, sabe? Com linha não. Agora, lã, sabe? Tipo, aquelas fios de nylon, sei lá. Sabe quando tu vê, assim, aqueles quadros no filme que os caras ligam várias pistas pra saber o dia que eles querem chegar, né? E depois disso, depois que ele montou essa parte do quadro, né? Ele pega e ele prepara o projetor para assistir os filmes que ele encontrou no sótão, sabe? Ele vai lá, instala o projetor e vai botar para rodar. Até então ele não tinha qualquer medo de que ele não deveria estar fazendo isso, né? Para ele era só rolo de filmes que tava na hora dele começar a assistir. Aí no primeiro filme, a gente vê a antiga família que morava nessa casa, entendeu? E que faz todo sentido, né? Se tu achasse filmes de uma casa que pertencem aos antigos donos, tu pensaria, bom, faz todo sentido. Então até essa parte tudo bem, né? E mostra assim, essa família passando pelos momentos familiares, sabe? Simples, assim, eles brincando, jogando futebol americano, sabe? É um pai, uma mãe e 2 meninas e um menino, sabe? São 5 pessoas na família e eles estão tendo uma vida normal. Só que daí, do nada, sabe? Sem muito aviso, esse filme ele muda, sabe? Tu vê que dá uma como se fosse uma quebra no filme, né? E depois daí a gente vê aquela mesma. Esse protagonista daí, o Ellison, ele vê aquela mesma cena que nós vimos no começo do filme, sabe? Que daí ele enxerga aquele take das pessoas sendo enforcadas, o galho da árvore quebrando e as pessoas sendo levantadas lentamente. Então ele vê isso daí que nós já vimos. Então deu um bagulho que com certeza já escancara uma parada meio paranormal, né? Tipo, quem é que teria filmado, né? Claro que poderia ser uma pessoa que realmente filmou isso, né? Mas agora, alguém filmar e deixar isso daí guardado no sótão da casa onde o crime aconteceu? Sei lá, né? Não sei se é exatamente isso que aconteceria, né? Mas o cara, ele realmente ele leva como se fosse alguém um ser humano que tivesse cometido o crime, né? E tivesse feito isso daí. Aí depois tu vê que ele se serve de uísque, né? Porque realmente alguém que vai pegar e vai. Se tu assistisse um vídeo de morte de realmente 4 pessoas enforcadas, tu ficaria desconfortável, né? Ele vai lá, serve de uísque e ele assiste o filme mais uma vez, né? E daí ele se pergunta assim, ele coloca, dá pra ver que ele escreve no caderninho dele quem fez o filme, né? E onde está a Stephanie, né? Porque Stephanie é uma das 2 meninas que não aparecem morrendo, né? No caso, tinha 5 pessoas na família, 2 meninas pequenas, né? E 4 morreram enforcadas. Então, uma das meninas mais jovens não morreu, a Stephanie, né? Aí o Ellison sai da casa, né, e ele vai observar a árvore de perto, né? Antes de voltar para dentro de casa e escutar uns barulhos, né? Aí numa cena lenta, daquelas bem típicas dos filmes hollywoodianos de terror dessa época, né? O Ellison vai investigar a casa, ele vai atrás dos barulhos que ele tá ouvindo, né? E depois a gente vê um vulto assim passando pelas costas dele, bem que poderia ser a primeira cena paranormal desse filme,
né? Se tu desconsiderar a parte dos filmes, né? Mas era apenas a filha dele buscando pelo banheiro, né? Já que ela ainda não sabe muito bem se guiar por essa casa, né? Aí ele coloca a filha dele pra dormir, né? E daí eles têm uma conversa assim sobre como ela gosta de desenhar e que um dia ela pode ficar famosa que nem ele que escreve os livros dele. Enfim, essas paradinhas assim, né? Aí depois ele volta pro escritório dele e ele coloca um novo filme pra rodar. Dessa vez, né, a gente vê um pai pescando com seus filhos antes do filme mostrar, sabe, tipo, na verdade, tipo, tem um pai e dois filhos, depois a gente vê também uma mulher junto, né? Uma família de novo. Né? Só que daí depois o filme passa pela mesma transição do nada, que nem rolou o primeiro, né? E daí começa a mostrar essas, algumas dessas pessoas daí presas dentro de um carro, sabe? Eles estavam, tu vê que elas estão presas assim, as mãos presas, a boca fechada com uma fita, sabe? E o carro mesmo tá com umas correntes na volta, sabe? Enfim, é uma. E depois disso o carro é incendiado. Tu vê que alguém toca assim um negócio pra tocar fogo naquele carro com as pessoas lá dentro, né? Aí o Edson liga pra polícia, né? Como que alguém que fosse relatar que ele encontrou provas de crimes. Basicamente, ele fala: bom, eu encontrei um vídeo, né, de pessoas sendo enforcadas e agora um vídeo de pessoas morrendo queimadas. Só que no meio da ligação ele desiste, sabe? Acho que dá pra entender que ele acha que vale mais a pena ele investigar por si só, entendeu? Porque ele olha pras cópias do livro dele, Kentucky Blood. Então acho que meio que sobe a cabeça. Se ele pensar assim: eu vou contar pra polícia, eu vou estar largando de mão essa mina de ouro que eu encontrei aqui, que eu vou poder investigar esses casos e escrever um livro, entendeu? Acho que é isso que passa na cabeça dele. Porque no final das contas ele não fala nada pra polícia, né? E tu entende que ele vai investigar por si só, né? Aí o Ellison vai lá e coloca um terceiro filme pra rodar, né? Mas daí, assim que ele bota o filme pra rodar, ele dá pause, porque ele vai averiguar novos barulhos, né? Que ele ouviu na casa, né? Aí mais uma cena lenta, né? Que meio que essas cenas daí eu acho que são algumas dos pontos fracos desse filme, porque no final das contas eu já vou dizer pra vocês que todas essas cenas daí, dos primeiros, sei lá, esse filme tem 1h40 mais ou menos, então, sabe, a primeira 1h15 do filme, qualquer cena que ele sair pela casa caminhando no escuro não vai rolar muita coisa não, sabe? A verdade é essa, né? Aí o Ellison ele vaga pela casa, né, até que dele encontra o filho dele, que é numa cena assim que eu não sei como é que eu consideraria ela. Ela é parcialmente assustadora, mas quando depois se esclarece o que aconteceu, meio que, né, eu diria que tá mais pra um fake scare, né, do que um susto de verdade, né? Porque ele encontra o filho dele, né? Que ele tem dois filhos, agora é o rapaz, é o Trevor, né? Que ele tava dentro de uma caixa, entendeu? Basicamente ele chega assim, ele vê uma caixa, a caixa se mexe, quando vê a caixa se abre, de dentro da caixa sai o filho dele, sabe? Meio que contorcido, assim, tal, meio que tu não entende o que tá acontecendo ali, sabe? Aí tu vê que o filho dele começa a dar uns gritos, uns berros, ele agarra o filho dele no braço e corre ele pra fora de casa. Ele fala assim: vamos ver as estrelas, né? E daí depois lá, quando pouco a pouco o filho dele começa a se acalmar, e aí a gente descobre, né? A Tracy também chega lá e os dois conversam, e a gente descobre que o filho deles, o Trevor, tem espécie de pavor noturno, sabe? É como se fossem pesadelos horríveis que fazem ele ficar sonâmbulo e fazer coisas estranhas, como por exemplo se enfiar dentro de uma caixa, se contorcer e começar a gritar, né? Então é uma cena que pode te gerar susto, principalmente na primeira vez que tu vê esse filme. Na primeira vez que eu vi esse filme, isso daí teve maior efeito por mim, mas a segunda meio que já não funciona mais nem um pouco, né? O que é normal pra várias cenas de filmes de terrores, né? Eu não vou culpar só esse filme por isso, né? Aí na manhã seguinte, né, eles conversam sobre o ocorrido na mesa do café. Mais uma vez, um dos pontos interessantes desse filme é que essas coisas bizarras acontecem e as pessoas não simplesmente ignoram, né? Faz de conta que não aconteceu, né? Mas daí depois, assim, tu vê que a Tracy vai levar as crianças pro colégio, na nova escola deles e tal, né? E o Ellison vai ficar sozinho, né? Pra poder fazer as pesquisas malucas dele, né? Aí de volta ao escritório, o Ellison coloca o terceiro filme pra rodar, né? E dessa vez ele assiste, né? Aí tu vê, assim, que é uma família brincando ao redor de uma piscina, sabe? Antes de transicionar pro momento que eles são afogados, digamos assim, sabe? Tu vê que fica de noite, começo do vídeo tá de dia, depois muda pra de noite e tu vê que tem algumas pessoas presas numa cadeira, sabe? Elas estão tipo amarradas e tal, e daí tem uma corda amarrada nas cadeiras e depois tu vê que alguém puxa a corda e elas caem, as cadeiras caem dentro d'água e eles estão presos, é claro que eles vão morrer afogados, né? Então, né, já é o terceiro vídeo de uma família inteira sendo morta que ele encontrou no sótão da casa dele, né? E aí, ah, no final desse clipe daí do que rola dentro do. Que rola dentro, que mostra a piscina e tal, a gente enxerga a entidade pela primeira vez, digamos assim, sabe? A entidade, eu vou chamar ele de a entidade porque o nome do filme é A Entidade em português, né? Então, sempre que eu falar a entidade, você sabe que eu tô falando de uma criatura específica. Ele tem um rosto, ele tem uma aparência, ele parece um homem cabeludo com. Não sei se ele tem uma máscara ou desenhos, pintura preta na cara dele, sabe? É uma aparência reconhecível, sabe? É um visual identificável, né? Aí o Ellison pausa nesse rosto e ele fica encarando e tal, né? Antes do projetor daí pegar fogo inexplicavelmente. O projetor simplesmente começa a pegar fogo e ele consegue apagar e tal, né? Aí o Ellison vai na internet
né? E ele vai pesquisar como editar filmes em Super 8, né? Que Super 8 são esses rolos de filme antigo e tudo mais, né? Porque ele quer saber como é que ele pode pegar isso daí e passar pro computador, enfim, ele quer descobrir, né, um bagulho que ele não sabia, pelo jeito, né? A gente viu algumas cenas sobre isso, dele fazendo o processo de edição, para ele conseguir ver as imagens, né, com maior clareza no computador dele, né? Aí o Ellison e a Tracy discutem de novo, né? Por causa que ela chega falando que o Trevor foi expulso da sala de aula, porque no primeiro dia de aula ele desenhou uma árvore com 4 pessoas enforcadas na escola, né? Daí ela fala bem assim, então é sobre isso que tu tá escrevendo agora, até teu filho já sabe. Um dia ele ia ter que saber, sabe? Sim, mas tu acha que é normal teu filho de 12 anos tá sendo suspenso porque ele foi desenhar isso num quadro? Tu acha que é assim que as coisas deveriam ser, né? Aí depois já. Eles têm uma discussão, daí muda pra de noite, pelo jeito, né? E tu vê que a Tracy vai buscar o Ellison no escritório, sabe? Ele fala assim: olha só, coloquei as crianças pra dormir, sabe? Ela só fala isso. E daí ele fala assim: ah, tá, eu vou ficar aqui trabalhando mais um pouco. Tu dá pra ver que era basicamente um convite, né? Mas ele meio que ignora e ela fala: tá, mantém a porta trancada, ela fala assim, né? Porque ela já tinha dito essa regra que o escritório dele tem que ficar trancado porque ele não quer que as crianças vejam possivelmente coisas que ele tem lá, tipo fotos e coisas desse tipo, né? Aí o Edson, quando ele fica sozinho no escritório dele de novo, ele assiste o quarto filme, né? Que tem ainda mais um rolo de filme para assistir, né? Que daí a gente vê que tem alguém perambulando por uma casa escura, né? Alguém que a gente não consegue enxergar, e depois a gente simplesmente vê que essa pessoa que estava caminhando por essa casa, ela degola 3 pessoas, sabe? Essa pessoa acaba encontrando 3 pessoas que estão deitadas na cama, amarrada, com a boca fechada e com coisas prendendo os braços e as pernas. Aí essa pessoa que tá gravando o filme simplesmente pega a faca e degola essas 3 pessoas, né? Inclusive a última pessoa que ela mata é uma criança, né? Pra essas cenas ficarem mais suaves, sempre que o cara vai dar uma facada, em vez de a gente enxergar a cena da facada mesmo, a gente sempre enxerga através do reflexo do óculos do do Ellison, sabe? Ele tá olhando o filme, daí a gente vê o rosto dele e no reflexo ele dá pra ver que a pessoa foi degolada. Só que daí a última, que é a criança, como eu já falei pra vocês aqui algumas vezes, muito raramente um filme tem coragem de mostrar cenas de violência contra a criança, né? Embora esse filme meio que faça isso, né? Se tu for considerar que, tipo, uma das pessoas que foi enforcada no começo do filme, 2 eram crianças, melhor dizendo, né? Então esse filme, de certa forma, ele mostra cenas de violência contra a criança, apesar de serem violências menos assim, que tu não chega a enxergar muita coisa. A pessoa sendo enforcada, tu não, elas estão com um saco na cara, então meio que tu não vê nem a reação da pessoa, sabe? Não é um filme que mostraria o rosto de uma criança sendo sufocada e gritando de dor, por exemplo, né? Mesma coisa acontece com a cena de afogamento, que tu não vê as pessoas morrendo afogadas, tu só deduz que elas morreram. Mesma coisa acontece com a cena de incêndio lá, que eles tocaram fogo no automóvel, né? E por fim, essa cena do degolamento, né? Em vez da gente ver o reflexo da cena da parte do degola nos óculos do Ellison, ele vira pro lado como se ele mesmo não quisesse ver a cena, sabe? Ele já sabia o que ia acontecer e ele bebe um gole assim de uísque e a gente entende que enquanto ele tá fazendo isso é o momento que a criança tá sendo morta lá no vídeo, né? Enfim, aí o Ellison passa esses filmes todos pro notebook e ele descobre que esse crime daí, esse último que ele tava vendo, ocorreu em St. Louis, no Missouri, sabe? Por causa que ele consegue enxergar um objeto no fundo e ele consegue dar zoom e ler lá um prêmio de St. Louis, dele falar, vamos ver se é isso, né? Aí ele pesquisa sobre um possível crime de uma família sendo morta no Missouri e o Ellison encontra um clipe na internet, sabe? Como se fosse uma notícia de um jornal falando sobre os crimes e um possível sequestro, né? Dizendo que o mais jovem o mais jovem filho desse casal desapareceu, né? Então, o que a polícia imaginava é que tinham morrido as 3 pessoas da família, né, e a criança ficado viva, sendo sequestrada. Mas, né, meio que nesse ponto, né, apesar do Ellison ainda não estar ponderando essa possibilidade, nós, enquanto audiência, já imaginávamos o que estava acontecendo, né? A gente começa a enxergar que, tipo, esse é o segundo caso que fica claro que uma das crianças desapareceu, né? A primeira é a da Stephanie, que é uma das meninas desse casal daí, do casal que morava nessa, da família que morava nessa casa que a gente tá, que agora a família do Ellison mora. Então meio que tipo assim, 2 famílias diferentes que morre todo mundo, sobra a criança, uma das crianças desaparece, então meio que já tá enxergando o padrão de como que as mortes acontecem nesse filme, né? Enfim, aí o Ellison escuta novos barulhos pela casa, né? E daí as luzes se apagam, né? Desencadeando uma cena longa e chata. Que nem eu falei, é uma cena que fica efeitos sonoros, assim, uma música, assim, pra criar um clima. Ele vai vagando, segurando um taco de beisebol, sabe? Porque ele ainda tá muito mais preocupado com seres humanos do que espíritos, né? E ele vai vasculhando pela casa. A gente,
Não acontece nada de muito interessante até que a gente escuta outro barulho. Aí quando ele escuta outro barulho, ele vai apanhar uma faca daí. Acho que nessa cena ele não tava com bastante beisebol, não. Acho que eu me confundi. Mas ele vai apanhar uma faca, pelo menos, né? Que não falei, um raciocínio lógico de alguém que tá ouvindo barulho na casa vai querer se equipar, mas esse cara ainda não tava nem pensando na possibilidade de que o que tá fazendo barulho não é um ser vivo, né? Aí ele sobe pro sótão, e lá em cima a gente escuta um novo estrondo, e dessa vez daí ele solta um grito, assim, sabe, de pavor, né? Ele vasculha uma caixa de papelão, né, que não tinha nada, e depois ele nota uma caixa preta se movendo sozinha, sabe? Daí, em seguida, revela que de dentro dessa caixa tinha uma cobra, sabe? Ela saindo. Ela sai deslizando por debaixo, assim, da caixa, e ele toma um susto, né? Então já é o segundo animal peçonhento que aparece aí no sótão dessa casa, né? Que também parece que isso daí é uma espécie de padrão, né? E daí, no interior da caixa, entendeu? Dá pra ver que, tipo assim, alguém tinha desenhado, feito desenhos infantis, sabe, sabe, pensa assim numa caixa de sapato, né? Sabe a tampa da caixa? Naquele interior ali da caixa, dessa tampa, alguém tinha feito uns desenhos infantis, sabe? Tu vê que é uns bonequinhos assim de tracinho, né? Desenho simples, né? Que retrata assassinatos, entendeu? Todos os assassinatos que ele viu. Um falando assim, alguém escrevendo assim, papai, mamãe, irmão, né? E todos os assassinatos tinham esse caráter de estar escrito assim, todas as crianças escreviam que, além delas e das pessoas que elas mataram, também tinha mais alguém na cena que elas escreviam como Mr. Boogie, sabe? Todas as crianças escreveram assim, Mr. Boogie, e desenhavam uma criatura feia assim tal, que tu imagina que a tal entidade já tá tudo na tua cabeça tá se encaixando, apesar do protagonista ainda tá longe de entender, né? Aí quando tu vê o assoalho do Solton cede e o Ellison sofre uma queda, né? A gente transiciona daí pra uma cena que ele tá sendo atendido dentro da casa dele, né? E depois disso, um inspetor da polícia que tinha ido até lá, né? Ele acompanha ele até pra ver como é que tá o buraco no sótão que ele disse que tinha rolado. Aí eles discutem sobre a possibilidade de ter tido um invasor. Aí até o policial fala assim: ah, mas será que teria como alguém subir lá? Quando tu chegou aqui, a escada estava abaixada ou não? E ele disse, não, não estava. Então como é que poderia ter subido lá? Pode ter sido alguns animais, tipo esquilos, né? Aí esse policial começa a assistir bastante na história de esquilo, e depois daí ele pede um autógrafo, né? Ele disse que esqueceu o livro dele de Kentucky Blood no negócio da polícia, mas que o Ellison falou que ele tinha um, um livro sobrando no escritório dele. Aí quando ele chega lá para pegar o livro, o inspetor segue ele e ele começa a ficar deslumbrado, ele começa a falar assim, ah, que legal, então tu realmente faz uma pesquisa tipo o FBI, olha só, tem até o quadro com as linhas ligando as pistas. Daí ele pede pro cara se retirar, porque é tipo assim, um lugar privado, né? Até que daí esse inspetor fala bem assim, olha só, eu quero, né, eu quero ser um dos colaboradores desse livro teu, que sempre no final dos livros tu vai lá e agradece, assim, os inspetores, né, os policiais que te ajudaram e tudo mais, eu poderia ser esse cara desse livro, o que que tu acha, hein? Aí o Edson, tudo bem então. Aí o Edson pede pra ele pesquisar coisas a respeito dos crimes que ele enxergou nas filmagens, sabe? Ele pede, me fala um assassinato que rolou em tal lugar. Ele fala, olha, eu não sei as datas, eu só sei, né, as situações e os estados que aconteceram, sabe? O tipo de crime que aconteceu. Né? Vê se tu encontra isso daí. Ele me fala, né, mais ou menos. E tal. Né? Daí ele deixa tudo avisado. Né? Aí depois a gente muda para outro dia, provavelmente. A Tracy pede desculpas ao ao Ellison, né, por ter culpado ele por causa da atitude do Trevor, né, quando o guri foi lá e desenhou as pessoas mortas na sala de aula, né. Aí depois tu vê que tem uma cena que do Ellison assistindo a uma entrevista dele, sabe, da época do lançamento daquele livro dele, então há 10 anos atrás, né, e daí ele tá respondendo perguntas assim que uma pessoa que lança um livro estaria respondendo, né. Aí a última coisa que ele fala nessa entrevista é assim, eu prefiro cortar minhas mãos fora do que escrever um livro por fama e dinheiro, né? Que basicamente é indicando que é exatamente o que está acontecendo nesse momento, né? Ele está falando que está passando por dificuldades financeiras, que ele só precisa de mais um sucesso e tudo mais. Então, com certeza, ele está escrevendo esse livro por fama e dinheiro, né? Enfim, aí o Ellison volta a examinar as imagens, né? E as filmagens e tal no computador dele, né? E daí ele enxerga a entidade também, mais uma vez, sabe? Acho que isso daí dessa vez daí agora é na casa nesse mesmo lugar onde rolou, nessa casa que eles estão morando, sabe? Numa das moitas lá do fundo ele vê que tem uma criatura estranha olhando, né? Aí faz com que ele comece a buscar pelo Mr. Bug em outras cenas do crime, entendeu? Tô chamando ele de Mr. Bug porque era o jeito que as crianças tinham se referido a ele, né?
Aí no dia seguinte o inspetor liga pro Ellison com os endereços onde ocorreram os crimes, né? O cara conseguiu descobrir porque realmente eram crimes reais, né? Em épocas diferentes, um era na década de 70, sabe? É uns crimes bem espaçados, não é como se fosse alguma coisa que dá pra te imaginar que é um serial killer, né? Porque o serial killer que conseguiu matar alguém nos anos 70 e ia estar depois matando gente em 2012, sabe? Tipo assim, é possível, mas daí o cara já vai estar bem velho, né? Aí, enquanto o Ellison ainda estava no telefone, né, falando com o policial, a gente vê que a entidade do vídeo, que tipo, ele ainda estava na frente do computador mexendo nas imagens, né? Aí, enquanto ele tá conversando com o policial, a gente consegue observar que a entidade do vídeo olha pra ele, sabe? Como se o bicho que tá dentro do filme tivesse vivo, né? O que mais uma vez evidencia o caráter paranormal dessas filmagens que ele enxerga, né? E depois daí começa a rodar no computador dele do nada, sem que ele faça nada, começa a rodar uma espécie de filmagem que é feita no sótão dele. Eu não sei se é uma imagem feita no sótão dele, sabe? Como se alguém tivesse filmado ele na noite anterior. E ele vai ficar tipo assim, puta que pariu, quem é que me filmou? Ou se é tipo uma imagem premonitória, sabe? Se é alguma parte do que vai vir no futuro do filme e eu não consegui reconhecer, sabe? Mas é algo nessa linha, sabe? Ele tá vendo um filme dele que ele não imaginava que existia, né? Aí depois o Edson se acorda de madrugada, né? E daí ele tá ouvindo barulhos pela casa e ele vai ver lá que tá rodando no computador dele e no projetor o filme das pessoas sendo enforcadas, sabe? E depois disso ele começa a olhar pra moita, onde ele tinha visto a entidade e tal no filme, e dessa vez ele enxerga na vida real, sabe? Ele começa a olhar lá, quando vê ele olha pra uma foto que tá na mão dele, que é daquela moita com o bicho lá, e quando ele olha pra frente o bicho tá lá mesmo, daí ele fica cagado, né? Aí, só que daí ele sai pro quintal, sabe? E ele tá armado com bastante beisebol e uma lanterna. Mais uma vez indicando que ele acha que é alguém assombrando, ou um ser humano realmente, sabe? Dá pra ver que ele ainda não tá entendendo que isso daí que ele tá enxergando não é um ser humano, né? Se ele tivesse visto que o bicho que tava dentro do computador olhou pra ele não teria mais essa dúvida, né? Só que daí o que que ele encontra? Ele encontra o filho dele de novo loqueando lá numa moita, sabe? O filho dele tá com uma cara de doidão assim, e daí ele socorre o filho dele mais uma vez, né? E daí bota o filho dele pra dormir lá com a ajuda da mulher dele, e depois ele fala bem assim: olha só. Eu tenho que voltar pro quintal que eu deixei umas coisas lá, né? Daí ele vai lá pra recuperar a lanterna e o taco de beisebol, só que daí ele dá de cara com um cachorrão preto, sabe? Do nada aparece um cachorrão, tipo assim, um Rottweiler, sei lá, sabe? É um cachorro grande, ele fica, calma, calma, cachorrinho, sabe? Só que e o cachorro tá rosnando pra ele. Só que daí tu vê que atrás do Ellison aparece, né, a figura de 5 crianças, né? Que não precisa ser um gênio pra imaginar que são as formas de 5 crianças desaparecidas, né? As que a gente já viu e quem sabe até mais outras que ele ainda vai descobrir e tal. Daí é por isso que o cachorro tava rosando, sabe? Ele tava vendo os fantasmas, digamos assim, né? Só que o Ellison em si nunca vê, né? Esse filme tem muito disso também. Várias das cenas de terror, o próprio personagem não enxerga, então meio que, tipo assim, é um filme que é muito consciente de que ele é um filme, sabe? Porque, tipo, se o personagem não viu, é basicamente como se não tivesse acontecido, digamos assim. Sabe? Pro Ellison não aconteceu nada. Então, as únicas pessoas que sabem que apareceu 5 fantasmas de criança é nós. Então, tipo, o filme é muito consciente de que ele é um filme, sabe? Enfim, aí dentro de casa, né? A Tracy e o Ellison discutem mais uma vez, né, com a esposa dele pedindo para ele desistir do livro, porque ela fala que nunca viu, né, o Trevor tão mal assim, né, e que eles não podem mais ficar naquela casa. Daí ele garante, opa, desculpa, gente. Aí ele garante, né? O Ellison garante que esse livro será o maior sucesso, sabe? Muito maior do que o Kentucky Blood e que eles vão ter a vida que eles sempre quiserem. Enfim, ele fala que ele precisa da ajuda da mulher, que ele não vai conseguir passar por isso sozinho. Enfim, daí a mulher tá tudo bem, vamos continuar então, mas né? Eu vou fazer isso por ti, né? Aí na cena seguinte mostra um inspetor, aquele policial que ajuda ele, sabe? Que ele visita o Ellison e tal, ele fala que ele tem informações pertinentes sobre o caso, né? Mas ele pede pro Ellison confiar mais nele, entendeu? Que ele fala assim, tu deve estar achando que eu sou só um policialzinho local, deslumbrado por estar conhecendo o escritor, mas não é verdade, eu tenho doutorado em criminologia, sabe? Ele quer mostrar que ele tem capacidade de ajudar numa investigação séria, né? Aí o Ellison começa a responder com ele assim, então, começa a falar assim, olha, ele começa a contar a respeito das suspeitas dele, entendeu? De, ou da possibilidade do criminoso ser um assassino em série que é um idoso, né? Daí o cara fala assim, mas como é que um velho vai conseguir fazer esses crimes? Daí ele fala, pode ser alguém que droga as famílias, entendeu? Aí depois que ele droga, ele amarra e as pessoas não têm como escapar, né? Ele, por ser velho, justamente ele parece indefeso, as pessoas são vulneráveis quando estão perto dele, né? E depois ele fala, ainda levanta a hipótese de que as crianças são sequestradas. Então até esse momento do filme, ele ainda não estava entendendo bem, né? Que isso daí que ele tá lidando não tem nada a ver com seres humanos, né? Mas enfim. Então é essas coisas que ele compartilha com o policial nesse momento, né?
Aí depois de noite a gente vê o Ellison vendo outro filme no projetor, né? Que a gente não sabe se esses filmes todos tinham aparecido de uma vez ou eles estão aparecendo noite após noite, né? E dessa vez a última é o crime que deixa ele mais perturbado, porque a última pessoa que a gente vê sendo executado nesse clipe é alguém que é morto por um cortador de grama, sabe? Tanto é que nem nos mostra, sabe? A gente só entende que o cortador passou por cima de alguém porque o Ellison desvia a cara, né? Então é o tipo de cena que esse filme não tá disposto a nos mostrar, né? Aí o Ellison faz uma chamada de vídeo com um professor chamado Jonas, que foi indicado para ele pelo policial, sabe? O policial disse que esse era um professor que já ajudou eles dando um seminário sobre crimes de ocultismo e os caralho. Então era um velho que ele entendia desse tipo de coisa, sabe? Que ele podia ajudar ele a guiar. Porque o, o Ellison tinha comentado com esse cara daí, com o policial, que ele tinha encontrado algumas imagens estranhas dos crimes e tudo mais, entendeu? Aí foi por isso que chegaram até esse professor, né? Aí o professor fala a respeito do símbolo que ele havia visto, sabe? O símbolo que o cara mostra pra ele, ele fala assim, esse deu o símbolo de uma deidade babilônica, que eu não sei se existe mesmo, né? Chamada Bugul, o devorador de crianças, né? Pra deixar ainda mais claro do que se trata esse filme. Mas, né? E depois ele explica pra ele que pode ser alguma espécie de culto que sacrifica ou devora crianças, entendeu? Aí, então, né, uma coisa que a gente sabe é que não é um culto, a gente, quer dizer, poderia ser um culto, na verdade, finalmente alguém levanta uma possibilidade que tem mais chance de ser, tipo, do que simplesmente ser um fantasma. Mais chance não, né, porque a gente sabe que é só uma entidade paranormal, mas eu quero dizer que o que esse velho teoriza é muito mais fácil de ter credibilidade do que o cara que acha que é um velho sozinho que é capaz de realizar esses crimes tão espaçados, né? Então, né? E também outra coisa que deixa claro, já nos mostra qual vai ser o desfecho dessa história, porque basicamente se trata de uma entidade, um bicho que era cultuado como um deus babilônico, sabe? É bem difícil de imaginar que um ser humano normal, ainda mais alguém que está completamente ignorante quanto aos fatos do que ele está lidando com o ser paranormal superpoderoso, é bem difícil de imaginar que um ser humano normal qualquer ia conseguir lidar com uma criatura dessas e muito menos vencer deles, né? Porque se tem uma coisa que a gente já conseguiu descobrir sobre esse bicho é que ele é implacável, né, gente? Toda vez que ele se coloca numa família, ele sempre faz a mesma coisa. Ele mata todo mundo e rouba um dos filhos das pessoas, digamos assim, né? Então, né, por que que com a família do Ellison seria diferente, né? Mais uma vez, o Ellison se acorda com o projetor rodando o filme sozinho, sabe? E dessa vez a gente vê ele sendo assombrado pelos fantasmas das crianças, digamos assim. Mais uma vez é uma daquela cena que ele mesmo não vê nenhuma das crianças, sabe? Então é uma decisão meio questionável, sabe? Porque é uma cena longa, sabe? Depois que ele se levanta e vê o vídeo rodando, ele pensa que tem alguém na casa dele, porque se tem um vídeo rodando sozinho, ele imagina que foi alguém que botou pra rodar, sabe? Pô, quem é que entrar na tua casa e botar um vídeo pra rodar, entendeu? Não faz sentido, cara. É muito mais fácil acreditar que é um fantasma, né? Mas ele não acredita em fantasma, ele não acredita nada dessas porra. Ele vai lá e pega um saco de beisebol e começa a vagar por uma casa escura, sabe? E pouco a pouco a gente vai vendo cada uma das crianças, sabe? Tem várias cenas assim que seriam assustadoras. Só que não chegam a ser assustadoras porque o cara nunca vê, entendeu? Os fantasmas aparecem atrás dele, ou correndo, ou pulando, ou, sabe, apontando, sempre de algum ângulo que ele não vê. E quando ele se vira pro fantasma, digamos assim, o fantasma some. Então, sabe, não tem como tu ficar assustado porque não tem nenhum momento que o Ellison vê essas criaturas, entendeu? É só nós, enquanto audiência, que estamos enxergando, então eu não sei se é uma decisão muito questionável, né? Aí depois, sim, a filha do protagonista, a gente vê que ela tá encarando a quinta criança fantasma, sabe? A última criança a única que não tinha sido, que a gente não tinha visto assombrando o pai dela, no caso, sabe? E aparentemente eu acho que era a Stephanie, sabe? A guria que morava naquela casa, tava do lado da cama dela, e do lado dessa guria daí tinha um desenho da entidade, sabe? É como se ela, alguém tivesse pintado o rosto daquela entidade no quarto da menina, né? Aí o Alisson adormece no sofá, né? E depois ele se acorda segurando um taco de beisebol. Que dá pra ver que ele já tá perturbado, né? Se tu dorme no teu sofá com um taco de beisebol na mão, tu não tá muito bem, não, né? Aí no dia seguinte, o Alisson é visitado pelo inspetor de novo, né? E, daí o Alisson se pergunta, né? Se pergunta, não, ele pergunta pro policial se era sabido de algo estranho a respeito dos Stevenson, né? Quem são os Stevenson é a família que morava ali, sabe? E depois ele pergunta sobre a casa, se alguém tinha comentado algo estranho sobre essa casa, e o inspetor diz que não, né? E pergunta por que ele estava fazendo essas coisas, e ele fala, eu não sei, cara, tu acredita nessas coisas paranormais? É a primeira vez que ele começa a ponderar, e o policial diz que sim e tal, daí ele fala assim, olha, mas eu não vou te negar que, tipo assim, ó, tu tá passando por uma situação muito complicada, tu tá te botando muito estresse, tu veio morar numa casa que acabou de rolar um crime
crime violento, entendeu? Eu acho que é normal que uma pessoa nas tuas condições comece, tipo, a ter problemas, sabe? O policial, então, faz de tudo pra ele achar que ele não tá lidando com nada paranormal, que é só estresse, que é só pressão, esse tipo de coisa, né? E depois o policial pergunta pra ele se a mulher dele já sabe sobre o fato de que eles estão morando nessa casa que morreu gente. E daí ele fala que não, né? E depois eles, pra terminar a cena, eles discutem um pouco a respeito da sanidade mental do Ellison, se o Ellison tá saudável ou não, né? E essas coisas todas que eu já falei um pouco aqui, né? Aí depois a gente vê uma cena em que a Ashley, que é a filha deles, a filha desse casal, da Tracy e do Ellison, né? Eles, ela disse que pintou um desenho da Stephanie, entendeu? Por causa que a mãe dela encontrou um desenho da guria, que a guria tem a mania de pintar as paredes da casa, e ele tem uma menina sentada num balanço feito de pneu, sabe? E ela fala que é essa menina. Ah, é a Stephanie. Aí a mãe dela pergunta quem é a Stephanie. A menina que morava nessa casa. É aquela que o papai tá escrevendo a respeito. Aí a mulher descobriu, basicamente, né? Através dessa confissão daí. Aí rola uma longa cena em que a Tracy e o Ellison discutem, sabe? Que é uma cena bem feita também, sabe? Apesar de ser uma cena, digamos assim, mais pra um filme de drama do que pra um filme de terror, né? Ainda assim, a maioria dos filmes de terror meio que andam de mão dada com drama, pra falar a verdade, né? Pelo menos eles tentam, né? E essa cena daí, mesmo sendo uma cena que não tem nada a ver com terror, é uma cena bem feita, sabe? Tipo, a Tracy, tipo, a Tracy descasca ele falando que, tipo assim, que, sabe, que olha o que ele tá fazendo, botando a família dele pra viver num lugar onde as pessoas morreram, e o cara começa a querer minimizar o problema e fala, ah, qual é o grande problema? O que tem de tão mal viver numa casa onde as pessoas morreram? E ele fala, nem foi aqui que elas morreram no quintal, né? Como se tivesse limpado uma cena de sangue com pedaços e tudo mais. E a mulher fala, ah, não acredito, tu tá querendo minimizar o problema com esses papos. Enfim, é uma discussão assim bem feita, entendeu? Dá pra ver que foi pensado pra montar de uma maneira que fizesse sentido as coisas que os dois estão falando, sabe? Mais uma vez, eu sou obrigado a reconhecer que na hora de bolar esse diálogo foi feito com um certo esforço e empenho, não foi só, sabe, vamos só colocar essas cenas por motivos de sim, né? Mas então eu não vou ficar repetindo palavra por palavra do que foi dita. O que é legal, me atinge particularmente por esse ser um escritor, é no final quando ele fala assim pra ela, assim, aquela mulher fala, desiste desse livro, vamos embora. Ele fala assim, eu não posso desistir desse livro, escrever tudo que eu sei, essa é a minha vida, os livros que eu faço são o meu legado. Aí dá pra ver que a mulher meio que se sente decepcionada com ele e fala bem assim: não, não, Ellison, escrever não é a sua vida. Eu e os seus filhos, não, eu e você, esse matrimônio é a sua vida. Os teus filhos são o seu legado, né? Tipo, eu concordo com os dois, tá ligado? Eu acho que realmente a família dele é super importante, mas ao mesmo tempo a família dele não é tipo assim, a profissão dele, a família dele não é o legado dele. Então, tipo assim, né? Eu acho que os dois estão certos, mas tipo, com certeza não deveria ter morado numa casa onde as pessoas acabaram de morrer, né? Mas eu sendo uma pessoa espiritualizada, eu nunca farei isso. Então, basicamente, sempre que eu vejo esse filme de terror, eu dou risada, porque eu sei que pessoas que fazem isso têm mais é que se fuder, né, gente? Tu vai morar numa casa que acabou de rolar um crime violento, nem esperou esfriar, entendeu? Eu acho que tu merece muita coisa de ruim acontecendo contigo, né? Aí na cena seguinte, a Tracy tá colocando a filha deles pra dormir só, né? E ela pergunta se ela causou problema, né? Ah, eu fiz o papai ficar com problemas. Ela disse, não, o seu pai fez ele ficar com problemas, né? Aí depois disso a Tracy vê que o Ellison dormiu no sofá, sabe? Ela chega perto dele, lá ele tá dormindo no sofá, e dá pra ver que ele tava assistindo a uma entrevista, sabe? Que ele tava falando sobre a carreira dele. E daí, especificamente na hora que ela chega, mais uma vez, né? Porque é um filme, é bem na hora que ele tava falando bem assim, o cara pergunta pra ele se ele queria ter uma vida, uma família, ele fala, olha, hoje em dia eu te diria que eu sou um cara que vive pra minha carreira, mas nunca se sabe, né? Pode parecer uma mulher, pode parecer, né? Pode ter filhos e tudo mais, enfim, vem com todo esse papo daí e tal, né? Enfim. Aí o Ellison se acorda assustado, né? Aí ele já tá na cama dele, né? Deu pra ver que a mulher dele despertou ele e levou ele pra cama, né? Aí ele se acorda e ele começa a vagar pela casa, né? Primeiro ele vai até o escritório dele, né? E daí ele vê se não tá rodando um filme sozinho. Dessa vez não, dessa vez acho que não tem nada na mesa, inclusive, né? A projetor não tá lá. Daí ele fica, ué, quem é que tirou o projetor daqui, né? Aí ele vai até o sótão, né? Agora o filme tá bem perto do final, acho que já deve ser os últimos 20 minutos, entendeu? Aí ele tá chegando até o sótão e ele vê que a escada tá descida, sabe? Alguém subiu lá pra cima, no caso, né? E daí, lá em cima, ele encontra as 5 crianças mortas, sabe? Ele sobe pela escada e ele dá de cara com as 5 crianças sentadas no sótão dele, sabe? E elas estão assistindo algo no projetor. E o que tá aparecendo no projetor é a entidade, sabe? A entidade tá caminhando em direção às crianças, e as crianças assistindo, quando as crianças olham pra ele e tal. É uma cena eficiente, entendeu? É uma coisa assim, paranormal, terror e tal. E daí a entidade, ela aparece fora do filme, sabe? Ela tava dentro do filme e quando vê, é como se dá uma quebra de câmera e o cara vê a entidade na frente dele. Aí ele toma um susto, ele cai do alto lá do sótão, né?
Ah, e daí, depois que ele cai no chão lá e tal, dá pra ver que é como se alguém tivesse jogado os filmes e o projetor do sótão, sabe? Ele cai do lado dele assim, tuf, e daí tu vê que ele surta, ele começa a gritar, ele tá apavorado, ele pega todas as coisas correndo, leva pra rua e incendeia, né? Finalmente ele tá agindo de acordo com o que ele deveria estar agindo desde o começo desse filme, tipo, ele não deveria ter assistido esses vídeos, né? Na verdade, o roteiro inteiro desse filme é spoilado na frase que tem no pôster, né? Se vocês verem o pôster que eu coloquei na publicação, tá dizendo bem assim: quando você vê ele, é porque você já está morto. Então, basicamente, quando esse cara assistiu esses filmes lá no começo do filme, foi quando ele condenou a própria vida dele, sabe? Era o que faria a morte dele, no caso, chegar, né? Aí a Tracy se aproxima do Ellison, sabe? Enquanto ele tá ao redor das coisas em chama ainda, sabe? E daí ela fala que ele tá assustando ele. Não, ela fala que ele tá assustando ela. Daí ele fala bem assim, a gente tem que precisa ir embora dessa casa, tava certo. Foi uma péssima ideia vir pra cá. Daí ela fala assim, mas que não sei o que lá, tu tá me assustando, não importa. Acorda as crianças, vamos embora agora, nessa noite. Tu vê que ele tá bem no pique, assim, desespero, né? E daí na cena seguinte eles já estão na estrada, sabe? Eles realmente acordaram as crianças, entendeu? Colocaram qualquer coisa suficiente dentro do carro, até a criança perguntar, e o resto dos nossos móveis? Ele fala, amanhã a gente liga pro caminhão da mudança, né? Aí, inclusive, eles são parados por uma viatura policial porque ele tava andando rápido demais, né? Aí o xerife vai fazendo perguntas, por que que ele tá acelerado, tipo, ele vê assim, não acha que tá muito tarde pra viajar, né? Ele dá uma de xerife, né? Ele tem que investigar por que que alguém tá se mudando do nada. Ele fala, não, vou embora. Daí ele fala assim, mas tu não tá saindo daqui porque alguém tá te correndo, né? Se tem algum morador da cidade te perseguindo, eu gostaria de saber aqui agora, em vez de ter que ler isso num livro teu no futuro. Daí ele falou, não, nem vai ter livro. Daí o xerife vê que, é sério isso? Daí ele falou, sim, eu não vou mais escrever. Daí o xerife pega assim e desiste de multar ele, sabe? E fala, tudo bem então, né? Só não acelera mais então, que eu não quero ter que te perseguir então, né? E daí ele vai embora, a mulher dele pergunta realmente se ele tinha desistido do livro, ele diz que sim, daí a mulher dele fica feliz, porque é o que ela queria, né? Aí daí na manhã seguinte, né, eles estão desempacotando as coisas na casa nova, ou na casa antiga, não sei se eles voltaram pra casa anterior, sei lá, eu acho que sim, né? Aí tu vê que o Edson começa a ignorar chamadas do inspetor, sabe? O inspetor tá ligando pra ele, e ele tá simplesmente desligado, né? Aí depois anoitece já, simplesmente pro filme concluir, essa é a última noite do filme, gente, então tá acabando já esse review, né? E daí ele recebe daí um e-mail com imagens do Bugul. Quem é Bugul? É o nome que o velho, aquele professor Jonas tinha dito pra ele, sabe? É um e-mail, inclusive, desse próprio professor Jonas, né? Que mandou pra ele agora, só que aí ele pega, ele vê aquelas imagens, entendeu? E nas imagens tem, tipo assim, escorpião, tem cobra, aí ele começa a associar as coisas, né? Fala, pô, escorpião eu já vi naquela casa, cobra eu já vi naquela casa. Ele vê o símbolo, aquele que ele tinha encontrado em algumas cenas do crime, entendeu? E daí ele vai lá no chat lá do velho e começa a conversar assim, eles fazem um FaceTime, sabe assim? E daí o professor explica pra ele assim, então, é muito difícil encontrar a imagem dessa criatura, né? Porque as pessoas do passado achavam que as imagens dele realmente davam poder para ele, entendeu? É como se fosse um portal para ele acessar o nosso reino e depois voltar pro mundo dele, digamos assim. Então, se tu enxergar ele, é porque ele pode te pegar, digamos assim, entendeu? Basicamente isso. O único jeito de se ver livre desse bicho é nunca ver ele. Então, por isso que as pessoas destruiu as imagens e os caralho. Só que ele sabe muito bem que ele já viu esse bicho, né? Ele já viu esse bicho várias e várias e várias vezes, né? Daí ele fala bem assim, aí, será que se quebrar as coisas, se queimar as coisas, dá certo pra afastar essa criatura? Daí até o professor fala assim, pera, eu não tô te entendendo. Tu diz isso na vida real ou nas histórias? Daí ele fala assim, nas histórias, nas histórias. Daí ele fala assim, eu não sei, é só, né, o professor começa com os papos de que isso daí é só uma história, só uma ficção, só uma mitologia. Ele até pergunta assim, Ellison, eu posso te perguntar sobre o que exatamente é o livro que você está escrevendo? Aí o cara fala, não, professor, eu vou ter que desligar, né? Daí ele desliga, né, porque ele já tá com o cu na mão, né? Porque ele ficou sabendo dessa história de que se tu vê o bicho é porque agora que tu viu o bicho ele pode te visitar na tua casa, ele pode te matar. Aí ele tava completamente cagado, né? Aí tu vê que ele tá subindo pro sótão pra guardar alguma coisa lá, entendeu? Nessa nova casa, né? Aí, nessa outra casa e tal, ele se depara com projetores rolos de filme, né? Que daí nem ele tem qualquer dúvida de que isso se trata de algo paranormal, né? Nós, enquanto audiência, já imaginávamos que esses vídeos todos que ele viu, esses filmes, sabe? Pensem que nenhum outro personagem viu esses filmes, então não tem nem como saber se eles existem de verdade, tá ligado? Ele nunca mostrou esses filmes pra família dele, nunca mostrou esses filmes
pro inspetor, tá ligado? Não tem nem como saber se esses vídeos existem fora da cabeça dele, sabe? Só que daí lá ele sobe pro sótão, ele se depara com o projetor, ele se depara com os rolos de filme, e ele surta, né? Ele fica, não pode ser, eu mudei, eu saí daquela casa, né? Inclusive, daí ele encontra um pacote lacrado, assim, sabe? Que tá escrito assim, ó, cenas novas, sabe? Sabe? Versões estendidas, um bagulho tipo assim. Daí, né? Ele desce de novo, né, pra outra parte da casa dele, e daí ele recebe mais uma ligação do inspetor, e dessa vez ele atende, sabe? Ele atende o inspetor, né, e daí o cara fala assim pra ele, olha só, eu descobri alguma coisa que tem em comum desses crimes todos que a gente investigava, entendeu? Ele descobre, sabe, que as famílias todas, elas fazem um símbolo no mapa, que eles não nos fazem aquela tradicional cena em que o cara liga os pontos no mapa pra gente enxergar o símbolo do demônio, né? Mas a gente imagina que é isso, o símbolo que se forme, e ele disse que o que essas pessoas tinham em comum é que todas elas, tipo, elas tinham morado meio que numa das outras casas antes, entendeu? Fala, tipo, a família que morreu em tal lugar, antes deles terem se mudado, eles moravam na casa onde tinha rolado o crime anterior, sabe? E daí ele falou, então, tu acabou de morar na casa onde onde rolou o último crime. Então, quando tu se mudou, entendeu? O que tu fez não foi escapar, tu adiantou o processo, entendeu? O cara fala pra ele. Se é assim que. Só que o cara ainda tava levando como se fosse assim. Assassinos humanos, entendeu? Como se fosse um grupo, um culto, sei lá. Não sei o que passava na cabeça do inspetor, mas o inspetor fala isso. Então, o que faz tu morrer não é tu ficar na casa onde rolou o último crime, é tu sair dela, né? Aí todas as coisas se encaixam, tu entende basicamente que chegou o fim, né? E daí o policial, o cara só desliga e fala assim, tudo bem, eu vou ter que ir, né? Se despede do policial também, né? Acho que até ele já se ligou que fudeu tudo, né? Ah, e daí, enfim, aí a penúltima cena do filme é ele assistindo a versão estendida dos crimes, né? Ele coloca pra rodar no projetor essas cenas novas que ele encontrou, e daí na versão estendida dos crimes a gente vê que quem matou as próprias famílias era cada uma das crianças desaparecidas, né? A gente vê a Stephanie enforcando a família dela, né? A gente vê a criança que afogou os pais, a criança que matou os outros com a faca, sabe? A gente vê toda aquela cena de crime que tocou fogo, né? Era sempre uma das crianças da família, geralmente a mais jovem, que matava os pais e os irmãos e a porra toda que for, né? E daí no final, depois que todos eles matavam, eles olhavam pra câmera e faziam um sinal assim de shh, sabe? Que também é uma coisa eficiente, sabe? Apesar de tu já saber o que vai acontecer, né? Que não tem como o cara ganhar disso, não tem como ninguém ganhar disso, é uma entidade, tá ligado? Tu não pode vencer. Essa é uma das coisas que me fazem gostar desse filme, é o fato de que pelo menos, sabe, ele não é um Juquinha, não é só um escritor aleatório, sabe? Só um cara chamado Ellison, não sei das quantas, que vai conseguir vencer uma entidade paranormal de outro mundo, entendeu? Que tá aqui no planeta Terra já há milhares de anos comendo crianças, sabe? Quem é que vai conseguir enfrentar uma pessoa dessas? Ninguém, né? Aí depois disso, tu vê que o Ellison tá passando mal, né? Tu vê que ele tava tomando um café, alguma coisa, e depois ele vê, assim, que tem um bilhetinho, sabe, assim, boa noite, papai, né? Que dá a entender que quem deu aquela xícara de café pra ele foi a filha dele, a Ashley, e realmente foi. Ele cai desmaiado, né? E depois, quando ele se acorda, ele já tá preso, amarrado, né? Com a boca tampada. A filha dele tá diante dele, assim, tal, a Ashley, com o machado, né? E daí tu vê que tá a mulher dele presa também, o Trevor, tá todo mundo amarrado. A única pessoa que tá solta é a filha dele, né? E ela mata todos eles. A gente não vê a cena da morte, a gente só vê ela com o machado, depois corta, a gente vê que tem um monte de sangue assim e tal, e ela vai lá numa caixa, né, onde estava guardado os rolos de filme, e ela faz um desenho infantil também assim e tal, que dá pra te entender que ela desmembrou toda a família, porque ela bota a família lá picada, ela desenha Mr. Bug assim também e tal, e depois assim, o projetor começa a rodar um filme que mostra assim, as 5 crianças olhando pra ela, né, as crianças que já estavam lá no outro mundo, no mundo da entidade, digamos assim, e daí depois cada uma dessas crianças corre pra dentro de uma porta, né? Aí aparece a entidade dentro do filme, depois a entidade. Não, acho que ela não aparece dentro do filme primeiro. Acho que ela aparece direto atrás da Ashley, ela pega a Ashley no colo, depois ela se teleporta pra dentro do mundo do filme, digamos assim, sabe? Com a criança no colo, né? E acabou. Sabe, esse daí é o filme. Depois, tipo assim, a gente tem mais uma cena que não é depois dos créditos, depois dessa daí só mostra, assim, essa caixa de filmes no outro sótão, sabe? Como se fosse pra outra família encontrar e ter um segundo filme, que se eu não me engano tem, que eu nunca assisti, eu nem sei se eu quero, nem sei se eu pretendo, né? Mas daí aparece só o rosto da entidade, assim, de novo olhando pra nós e termina o filme, né? Então, é isso aí. Esse é o filme Sinister, a Entidade de 2012, entendeu? Eu, honestamente... Eu diria que é um filme assim, nota 7, digamos assim, sabe? É um filme que eu acho legal, entendeu?
pra quem assistiu 2 vezes já. Só que ele não é necessariamente muito bom, não. Não tem, sabe, nenhuma atuação muito incrível, não tem nenhuma cena que te assusta demais, sabe? Só que, ao mesmo tempo, ele não é necessariamente uma decepção, tá ligado? Ele só é ok, sabe? Simplesmente assim, ok. Mas o que me faz curtir é simplesmente o fato de que eles não romantizaram, sabe? Tipo, é muito comum filmes de terror onde todo mundo morre, sabe? Não é como se fosse assim, não fosse um padrão. Existem 2 clichês do filme de terror. Ou uma pessoa escapa e consegue se salvar e todo mundo fica feliz por ela, ou o outro clichê é que o vilão vence, né? O mal vence, os demônios vencem, as entidades vencem, os espíritos vencem e todo mundo morre, né? E esse filme daí vai pela segunda opção, que eu acho uma opção válida na narrativa, e eu acho que, tipo assim, né, considerando que esse filme não é sobre um espírito demoníaco, tipo, é sobre um espírito demoníaco, mas não, tipo assim, um espírito possessor, sabe, nem nada desse tipo, nem necessariamente um fantasma, sabe, esse bicho, no caso, a entidade, ele nem necessariamente ele se materializa no mundo real, sabe, basicamente o que ele faz, ele domina a mente das crianças e obriga elas a matar os pais, digamos assim, sabe, é isso que o bicho faz, e como que ele opera através de magia, de bruxaria, de feitiçaria, de algo desse tipo, ele meio que tinha que ser invencível, sabe, como que alguém se vence de uma criatura dessas com um ritual, um expurgo, sabe? Não sei como é que um ser humano normal do século XXI ia conseguir lidar com uma criatura dessas, que de acordo com a própria mitologia do filme, é um deus, né? Um demônio chamado Bugu, que existe aqui desde sempre, sabe? Então, tipo, meio que, né, é o ponto que me deixa interessante, que, tipo assim, o que esse cara investiga, o que o Ellison descobre o filme inteiro, é que esse bicho daí tá fazendo isso faz muito tempo, porque ele é implacável. Todo mundo que se encontrou com esse bicho morreu, então o que eu queria é que o Ellison morresse também, né? Não seria ele que seria o Alecrim Dourado. Então, pelo menos assim, ele termina sendo finalizado e morto, né? Mas como eu falei pra vocês, se eu não me engano, existe um segundo filme desses, eu nunca assisti. Eu tenho muito medo de assistir porque eu acho que esse filme daí, sabe, ele não, que eu falei, ele é um filme ok e ele é redondinho do jeito que ele é, sabe? Eu não acho que ele tem um universo, uma história para se expandir e que consigam melhorar ou consertar. Enfim, eu realmente acho que, né, era uma história que não tinha lá muito potencial para ir adiante, simplesmente termina do jeito que tinha que acabar, no ponto certo, sem se estender, sem ficar uma coisa, né, enrolada demais, e é isso que eu vou seguir esse meu próprio conselho e fazer essa mesma coisa com esse meu programa, né. Espero que quem tenha ouvido tenha curtido, né, amanhã eu vou trazer mais um review no Monkey Madness 2021, amanhã vou voltar para os clássicos, eu vou tá trazendo uma análise do filme O Bebê de Rosemary, sabe? Rosemary Baby, um filme de 1968, o terceiro filme mais antigo dessa lista, né? Mais antigo do que O Exorcista, né? 5 anos mais antigo que O Exorcista, e outro filme que, assim como O Exorcista, entrou para a história por ter criado uma série de outros clichês e convenções que foram abraçadas pelo gênero e continuam acontecendo até no dia de hoje. E eu vou dar alguns exemplos para vocês também, né? Mas é isso aí. Espero que quem viu até o final tenha curtido e valeu!